Imagina só, da noite para o dia, um dos autocratas mais resistentes da América Latina simplesmente some do poder. É exatamente esse cenário hipotético que a gente vai analisar hoje, a captura do presidente da Venezuela. Que tipo de ondas de choque isso enviaria por toda a região? Vamos mergulhar nessa história. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, é preciso lembrar quem era Nicolás Maduro. Ele não era um líder qualquer, não. A gente está falando de um mestre da sobrevivência política, alguém que conseguiu esmagar pelo menos 9 tentativas de golpe e que aguentou anos e anos de sanções econômicas. Para todo mundo, ele parecia simplesmente intocável. E então, a queda desse líder que parecia invencível acontece, e numa velocidade, olha, impressionante. Em questão de horas, Maduro foi do Palácio Presidencial em Caracas direto para uma cela em Nova York. Foi uma demonstração de força tão rápida e precisa que deixou uma pergunta no ar. Será que teve ajuda de gente de dentro do regime? Mas e o dia seguinte? Porque, veja bem, capturar o líder é uma coisa. Outra, completamente diferente, é o que fazer com a estrutura de poder que ele deixou para trás. O foco agora se volta para o caos imediato dentro da Venezuela. Afinal, tirar um homem do poder não significa o fim de um regime. Com o rei fora do tabuleiro, quem é que move as peças agora? Essa é a questão central. O poder raramente fica vago por muito tempo. E lá na Venezuela, vários jogadores já estão prontos para brigar pelo controle. E essa disputa pelo poder se concentra em 3 figuras principais, o que cria um cenário assim profundamente instável. De um lado, Delcy Rodrigues, a vice-presidente, que é vista como mais pragmática. Do outro, Diosdado Cabello, o linha dura que controla as milícias. E no meio disso tudo, como uma espécie de coringa, está o chefe das Forças Armadas, Padrino Lopes. A lealdade dele é a grande incógnita. E enquanto a Venezuela está ali, fervendo, em Washington o negócio também não está calmo. O governo americano está dividido sobre qual deveria ser o próximo passo. Existem 2 visões que batem de frente. Uma, mais pragmática, que é um acordo rápido focado em petróleo e controle de imigração. A outra, bem mais ideológica, que é usar esse momento para forçar uma mudança democrática completa no país e, quem sabe, na região inteira. As consequências, claro, se espalham bem rápido. E a primeira grande onda de choque atinge o aliado mais próximo de Maduro, Cuba. Para a ilha, a perda do petróleo e do apoio financeiro da Venezuela não é só um problema econômico, não. É uma ameaça direta à sobrevivência do regime. Para a gente entender a gravidade da situação, é preciso saber que Cuba já estava vivendo a sua pior crise econômica da história, mesmo antes da captura de Maduro. A economia já estava em frangalhos, e a ajuda da Venezuela era o que mantinha as luzes acesas, literalmente. A ameaça mais imediata é a energia. Mais de 40% do país já sofre com apagões nos horários de pico. Sem o petróleo venezuelano, a rede elétrica da ilha poderia simplesmente entrar em colapso total, mergulhando o país na escuridão. A economia, como eu disse, está destroçada. O turismo, que é uma fonte de renda importantíssima, já tinha caído pela metade. Com uma crise de energia ainda maior, a recuperação fica quase impossível, o que só aumenta a pressão sobre o regime. Então, com toda essa pressão, por que o regime cubano ainda assim poderia sobreviver? Bom, a resposta parece estar em alguns fatores bem importantes. Os militares controlam a economia e têm tudo a perder com uma mudança. Não existe uma oposição armada viável na ilha. E, para completar, os Estados Unidos parecem ter pouco interesse em uma intervenção militar direta. Ok, saindo de Cuba, as ondas de choque continuam a se espalhar pelo resto do hemisfério. E aí, as reações são muito diferentes umas das outras. Essa intervenção americana acaba dividindo opiniões e expondo as fraturas políticas de toda a região. Alguns líderes, como o presidente colombiano Gustavo Petro, parecem até gostar da confusão. Para ele, uma briga com Washington é politicamente útil, sabe? É uma forma de desviar a atenção dos problemas internos e de energizar sua base de apoio. Só que outras potências regionais, como México e Brasil, estão adotando uma abordagem bem mais cautelosa. As críticas até existem, mas ficam só no discurso. Na prática, a dependência econômica e outras prioridades internas forçam esses países ao pragmatismo para evitar a fúria da Casa Branca. E tudo isso, no final das contas, nos leva à maior questão de todas. O que essa jogada tão ousada realmente significa para a influência dos Estados Unidos a longo prazo? É um sinal de força renovada ou, na verdade, é um ato que vai acabar enfraquecendo a posição deles? Num primeiro momento, a falta de uma resposta forte e unificada da América Latina
é bem reveladora. O poder dos Estados Unidos na região parece ser enorme. Talvez esse poder sempre esteve lá, mas as administrações anteriores simplesmente escolheram não usá-lo de uma forma tão explícita. Mas essa demonstração de força pode ter um efeito colateral bem sério lá na frente. A mesma ação que projeta poder hoje pode, amanhã, empurrar os países latino-americanos para longe de Washington, fazendo com que eles busquem diversificar suas parcerias. E tem uma nação em particular que está prontinha para se beneficiar disso: a China. E assim, tudo se resume a esta pergunta. A captura de Maduro foi o ponto máximo do poder americano no hemisfério ou foi o começo do seu declínio? Os próximos passos de Washington não vão decidir só o futuro da Venezuela, mas também vão revelar os verdadeiros limites da sua própria influência. A questão, bom, ela continua em aberto.